Sejam bem-vindos ao episódio de número 10 do UnitCast, um podcast que fala sobre estratégia, que fala sobre pessoas, que fala sobre decisões que constroem negócios sólidos e que também traz histórias inspiradoras de pessoas, acima de tudo, de pessoas que vivenciam o mundo das empresas, o mundo dos negócios, do empreendedorismo e que podem colaborar compartilhando aquilo que fazem, aquilo que pesquisam, aquilo que vivenciam, para trazer para a gente muito conhecimento e muita coisa boa que você já está acostumado a acompanhar aqui no UnitCast. Eu já quero aproveitar para agradecer aqui os nossos patrocinadores que tornam esse projeto possível. Então, agradecer a RapGen, o Carlinhos, lá de Salvador. Obrigado a RapGen, a Starken, de Florianópolis, e a EcoResponder, que também é uma grande parceira desde o início desse programa. Então, muito obrigado a vocês que acreditam aí na UnitCast, na Unity e no UnitCast, como um meio de transmitir muita mensagem boa. Hoje eu estou muito feliz de receber aqui esse convidado, porque em meio a tantas coisas técnicas, a tanto vocabulário difícil, a tanta coisa que pega e cola no mundo corporativo, termos em inglês, aquela coisa toda, o nosso convidado de hoje conseguiu encontrar termo em inglês para se encaixar no corporativez, conseguiu colocar conhecimento técnico, vivência, experiência de verdade, mas traz a palavra e o sentimento de amor para dentro das empresas. Hoje eu vou conversar aqui com um convidado que só tem 36 anos de experiência em grandes empresas, como a Buscar, como a Volkswagen Audi, como a Alstom, como a John Cockerill, a Caesar e a Schultz. Então, empresas de muito nome, de muito peso no mercado corporativo. Ele já foi top 5 no Top of Mind de RH, já foi listado entre os RHs mais admirados do Brasil. Também foi reconhecido lá no MIT, foi finalista do Relevant Leader, um programa específico de RH. Recentemente foi TEDx Speaker no TEDx Joinville, e ainda viveu uma experiência incrível como chefe secreto no Fantástico. Seja bem-vindo, Leandro José Soares. Tudo bem, meu querido? Ô, Elton, tudo bem, graças a Deus. Uma alegria estar aqui contigo, nesse UnitCast. É um privilégio, programa número 10, número relevante, significativo. Camisa 10. Camisa 10, é isso aí. Então, alegria, obrigado pela confiança, e você, o Cris, por estarmos aqui hoje. Aliás, você que está assistindo esse episódio, está acostumado aqui a ver o Cristiano, meu sócio, nessa mesa participando, seja em conjunto, seja só ele, mas hoje ele passou o bastão, passou a bola aqui para mim, porque está também num processo de desenvolvimento como líder, como profissional, como pessoa. Então ele não pôde participar com a gente, estaríamos nós três aqui nessa mesa para bater um papo, mas nós dois vamos representar muito bem aqui o Cris, né, Leandro? Com certeza. Muito bom. Leandro, você fala muito, sobre ser um eterno aprendiz. Uhum. Até eu acho legal que numa das formas que você se apresenta, você fala que você já é jovem há mais tempo, né? Isso. E que você se considera um eterno aprendiz, cara. Mas vamos lá, depois de 36 anos de carreira, está sentado em cadeiras de qualidade, em cadeiras de pessoas, cadeiras importantes dentro de grandes indústrias, de grandes empresas. O que ainda te faz aprender, se ver como um aprendiz? Então, Otton, eu costumo usar essa expressão, eterno aprendiz, porque Sócrates já dizia, só sei que nada sei. E eu me vejo como em construção ainda, desbastando a minha pedra bruta aqui todo dia, buscando aprender coisas novas, porque é engraçado, eu sou um leitor voraz, assim, adoro ler, e vários livros eu já li por muitas vezes, E o engraçado é que cada vez que eu pego um livro para ler novamente, e teve livros que eu já li 10 vezes. É mesmo? Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas foi um deles, foi o meu livro de cabeceira por muito tempo. E cada vez que eu pego um livro para ler novamente, agora estou pegando o Propósito, de novo, do Siri Prembaba, que eu já li também umas 4, 5 vezes. Eu encontro coisas diferentes que eu não tinha percebido antes. Então, a gente continua, todo dia vendo coisas novas, aprendendo coisas novas, porque nós estamos num processo de evolução aqui, Uhum. Então, essa é a minha lógica. O dia que eu tiver
a certeza que eu já sei tudo, cara, é o meu fim. Acabou. Acabou. Não faz mais sentido. Aham. Não faz mais sentido. E você falou do propósito, né? Do Prem Baba. E além desse, o que você está lendo agora? Tem um livro que se chama A Única Coisa, Uhum. que fala sobre... Quando a gente pensa no mundo dos negócios, foi um presente que eu ganhei, né, de alguns amigos. E quando a gente pensa no mundo dos negócios, o que fazer, né, tem uma única coisa que vai te fazer levar ao sucesso. E tu tem que descobrir isso quando tu tá Uhum. dentro da tua empresa, né? E isso me fez refletir, tem feito eu refleti muito sobre agora o meu negócio, né? O que será a única coisa que vai fazer diferença dentro de tantas outras empresas similares a que eu estou trabalhando no mercado, né? Uhum. Então, fica aí a dica, né? E saber o que não fazer também é importante, né? Porque nesse momento, né, você que está assistindo a gente, o Leandro foi executivo dessas grandes indústrias por muitos anos e agora ele se coloca como empreendedor, ele é um consultor, tem a própria empresa e às vezes nessa de querer fazer algo novo, você vai recebendo convites e às vezes convites diversos, longe daquilo que você está mirando, mas você não quer dizer não, né? Você quer aproveitar a oportunidade. E quando a gente pensa na única coisa, também vem essa visão, né? Opa, será que isso aqui eu tenho que fazer mesmo? Será que isso aqui vai me levar mais perto do meu objetivo ou vai me afastar do que eu estou tentando conquistar, né? No início, eu comecei a dizer sim para tudo, mas hoje eu já estou... Tem coisas que eu não vou fazer, não adianta eu querer... Sei fazer, tenho condições de fazer, mas não é o meu foco. Então, agora eu tô vamos dizer assim, seguindo naquilo que eu acredito mesmo, né? Uhum. E me conta assim, o que moldou, né, a tua visão de liderança? Porque é uma trajetória longa, uma trajetória com muitas experiências e que recentemente a gente se encontrou num evento e você falou da tua alegria de realizar um sonho que era estar lá no palco do TEDx, Sim. né, em Joinville. Então, como foi esse arco assim que moldou o Leandro e a tua visão de liderança para chegar hoje e falar com tanta convicção, com tanta propriedade, a importância de levar o amor para dentro da corporação? Então, Otton, assim, acho que a minha inspiração como liderança começou em casa com o meu pai, né? Meu pai é um grande líder ainda, né? A gente é líder às vezes de si mesmo, né? E meu pai foi ator durante muitos anos no mundo corporativo também, né? Na área de produção, foi gerente, coordenador, enfim, e liderava muita gente. Ele era uma pessoa que ele era duro muitas vezes, mas sempre teve um coração gigante. E as pessoas que trabalhavam com ele amavam estar com ele, mesmo às vezes sendo cobrados, né? E eu tive, além dele, líderes maravilhosos que me inspiraram durante essa trajetória, né? Quando eu comecei lá, com 17 anos, a trabalhar na área da qualidade, como auxiliar administrativo, fazendo estatística, depois como inspetor da qualidade e tal. Eu tive líderes maravilhosos e que me mostraram o que fazer e o que não fazer. E eu posso te afirmar que eu nunca fui um líder perfeito, nunca fui o melhor líder, talvez, que alguma pessoa possa ter tido. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu tentei fazer o meu melhor, sabe? E a gente está em eterna evolução, como eu falei, eu sou um eterno aprendiz. Uhum. Então, se eu já liderei grandes equipes, consegui inspirar algumas pessoas, eu tenho certeza que outras eu frustrei e, infelizmente, faz parte do jogo. Esse é algo que é importante a gente saber lidar, né? Principalmente quando você chega numa posição de liderança, a sensação da obrigação de agradar todo mundo, né, ou de acertar com todo mundo, ela se transforma numa pressão impossível de suportar, né? Sim. E o líder ele acaba sendo o ambiente onde o líder está trabalhando tem a cara dele. O clima organizacional da área é o espelho do líder, né? Então, se o líder ele é muito duro, as pessoas vão ser duras com quem, né, que estão trabalhando com essa pessoa mais tranquila, as pessoas vão ser mais tranquilas. Não tem como ser diferente isso, né? A gente vibra energia, né? Nós somos energia e as pessoas com quem a gente convive vão vibrar nessa mesma frequência, né? E fugindo um pouquinho do que a gente preparou aqui, mas em cima disso que você falou, né?
muitas vezes acontece de alguém ser alçado a um cargo de liderança e a presença e a postura dele ali provoca um giro, né? Nas equipes, nas pessoas daquela equipe, por incompatibilidade de forma de liderança ou de pensamento. E você acha que tem um pouco a ver com essa questão que você colocou aqui? Porque você traz esse lado, né, mais, não vou chamar de holístico, mas um lado mais completo dessa análise do líder, né? Uhum. Essa forma como o líder se coloca ali, ela pode afastar também pessoas, aproximar pessoas e afastar pessoas do time? Sim, com certeza. Até porque ainda é uma... Não sei se pode ser uma falha, mas muitas organizações pegam aquela pessoa que tem a maior habilidade técnica e por conhecimento que tem e promove a uma liderança. E nem sempre a pessoa está preparada para ser líder e, às vezes, nem sempre ela quer ser líder. Uhum. Mas, às vezes, pensando na questão financeira, né, de benefícios, que muitas vezes um líder tem uma remuneração melhor, uns benefícios melhores, ele acaba aceitando, mas tu perde um excelente técnico, né, e acaba ganhando um péssimo líder, né? E tem duas vezes. aquela velha situação, né? Dai poder à pessoa e você conhecerá a mesma, né? E às vezes as pessoas, quando acabam tendo poder, elas mostram um lado escuro que ninguém conhecia, né? E às vezes acabam levando sofrimento. Elas sofrem e acabam, por consequência, levando sofrimento também para as pessoas que convivem com elas, né? É uma pena. É um movimento que às vezes acontece, né? Em algumas empresas, você assumir um cargo de liderança é a única forma de você melhorar dentro da empresa, né? Melhorar salário, melhorar tudo. E às vezes é um erro, porque o cara é o melhor técnico, né? O cara que faz melhor aquilo, ele podia ser mais bem reconhecido por ser o melhor naquilo e não necessariamente assumindo outro cargo, né? E infelizmente também nem todas as organizações estão preparadas para que os líderes possam mostrar suas vulnerabilidades, sabe? Possam ser francos, sinceros e o líder também consiga, sem medo, porque às vezes a gestão de muitas das nossas organizações ainda é pautada no medo, né? Então o gestor ele por medo ele não consegue ter a humildade suficiente para dizer assim, putz, não é esse o meu lugar, né? Tem que ter coragem e às vezes a gente nem tem, não está preparado para ter essa coragem para dizer não, essa cadeira não me serve, né? Está apertada para mim e eu preciso voltar para a área técnica e fazer uma carreira em Y, né? Que muitas organizações acabam tendo, né? Mas precisa ter coragem e humildade para fazer isso também, né? Então, aí vai muito do nível de consciência da liderança e da própria gestão da empresa de estimular com que isso aconteça, né? E eu acho que eu posso arriscar dizer aqui que essa coisa do medo, né, e dessa pressão que existe dentro do corporativo tem a ver com a palavra cultura, né? É um pouco cultural dentro das corporações, né, essa gestão pelo medo, e outras empresas, num outro oposto, tem uma cultura bem diferente que possibilita crescimento, desenvolvimento de forma mais leve. Você passou por grandes indústrias, por grandes organizações. O que elas te ajudaram a aprender sobre cultura organizacional, cultura das empresas? Olha, bom, eu comecei minha carreira na área da qualidade, né? Foram 27 anos na área da qualidade e 20 na área de RH. As duas áreas se fundiram durante um período, durante esses 36 anos agora que eu passei durante o mundo corporativo. E já na área da qualidade eu comecei a entender sobre essa questão de cultura. Porque a gente precisava implantar ferramentas, métodos, modelos, sistemas de gestão, né? E tinha que romper com algumas barreiras, porque a cultura é o jeito de ser da empresa, é como as coisas acontecem. E é quando as coisas acontecem quando o chefe não está vendo, né? Então, as conversas de corredor, os bate-papos, é o dia a dia, né? E nessas grandes empresas, com culturas totalmente diferentes, muitas vezes, né? Eu aprendi muito sobre como entender, como diagnosticar essa cultura, como perceber o que a gente precisa fazer para melhorar e, principalmente, para que as pessoas entendam o seu papel dentro da sua função, para que a cultura que está alicerçada nos valores
Isso tem que ser a base sempre, né? Que infelizmente nem todas as empresas ainda perceberam isso. Criam valores maravilhosos como intenção de fazer algo, mas que na prática não acontece, né? Então, nessas grandes empresas que eu vivi durante esses 36 anos, me ensinaram muito do que eu devo e o que eu não devo fazer. Né? Então, isso me ajuda hoje, que tenho trabalhado com desenvolvimento de cultura dentro das empresas, aí, né? Com a evolução da cultura das empresas. E você citou uma palavra agora que me chamou a atenção, né? Você falou que é diferente daquilo que se pratica, né? Não uma palavra, uma frase. Diferente daquilo que se pratica. Cultura organizacional é algo que a gente escreve num quadro bonito na parede da empresa ou é algo que realmente se pratica? Cara, o que está escrito é a intenção. A cultura é o dia a dia. É o que acontece. Né? Não tem como ser diferente. Tu pode botar lá tua missão, tua visão, né? Teu propósito, que hoje... Está muito em alta, né? Usar essa palavra. E eu compactuo que é importante, né? Acredito muito que as pessoas, quando a empresa tem um propósito claro, que não está conectada só ao ganhar dinheiro, mas a diferença que ela pode fazer no mundo, na vida das pessoas que estão ao seu redor, e quando ela consegue convergir o propósito das pessoas com o propósito dela, cara, não tem, essa empresa voa, né? E então a cultura é o que se faz no dia a dia, como as pessoas agem, como se comportam, como falam, como se comunicam, entendeu? E muito do espelho do líder. E se isso não tiver embasado nos valores, dificilmente a gente consegue fazer com que uma cultura gere resultados de perpetuidade, sabe? E hoje você, como consultor, atuando né, num volume maior de empresas, tendo experiências diferentes, e ainda há pouco a gente conversava, né, sobre a importância de levar a tua experiência de grandes empresas, de grandes indústrias, para pequenas e médias empresas que querem, né, crescer, inovar, e, enfim. Você tem visto mais empresas que conseguem praticar aquilo que está escrito, o que elas falam de cultura, ou mais empresas que falam uma coisa e fazem outra? O que eu tenho percebido, tem os dois casos, tá? Mas o que está faltando para essas empresas é entender que o óbvio tem que ser dito. Quando a gente fala de valores, se eu coloco lá que o valor da minha empresa é inovação, é ser inovadora, eu tenho que deixar muito claro quais são os comportamentos desejáveis que eu quero que as pessoas dentro da organização pratiquem relacionado a esse valor chamado inovação. E também quais são os comportamentos que a empresa não concorda que sejam praticados para que esse valor inovação possa acontecer. O que a gente percebe? Você coloca lá como um valor inovação e aí, cara, a cultura vai ser o que as pessoas vão praticar. Sabe? Se a cultura for o do sempre foi assim, o valor inovação só está escrito. Sabe? Se eu posso colocar... Por isso que o Drucker já dizia, né, que a cultura como estratégia no café da manhã. Né? E eu ouso completar a frase do Drucker, dizendo que come as tecnologias, os processos do almoço e todo o resto no jantar. Porque não adianta eu dizer que quero ter uma empresa inovadora como valor, mas no dia a dia a empresa não tem diversidade, não, sabe, manda quem pode e obedece quem tem juízo, é comando e controle ali, sabe, com uma gestão do medo, entendeu? As pessoas têm que andar tudo igualzinho, calça social, sapatinho preto, camisa social com o pullover amarradinho, né? Sabe? Não adianta, não tem como dizer que essa empresa vai ter inovação, que vai conseguir chegar no nível de um H3, de fazer talvez no futuro uma inovação disruptiva que pode mudar o seu próprio modelo de negócio. Então, essa é o ponto assim que eu percebo que as organizações ainda não entenderam muito bem. Eu tenho que fazer os meus valores, mas eu tenho que deixar muito claro como é que as pessoas têm que se comportar em relação àquilo. E acompanhar. E, sabe, estar em constante... E o líder tem que ser esse exemplo. Porque decisões difíceis, se a gente quer uma cultura sólida, as decisões difíceis elas têm que ser tomadas com base nos valores. Para que a gente possa ter uma cultura sólida, a gente precisa ter coerência. E não é fácil ter coerência.
E aí vem uma próxima pergunta para você, já alinhada com isso. Como é que você consegue orientar uma empresa ou mostrar um caminho para uma empresa alinhar valores, cultura, alinhar o que está escrito com aquilo que deve ser feito e ser feitos? Não sei se é possível sem gerar conflitos, mas talvez como lidar melhor com os conflitos que vão ser gerados a partir do momento que eu preciso dar um choque cultural, mostrar que aquilo que está escrito não está sendo executado e o que a gente precisa mudar para efetivamente praticar a cultura na empresa. Olha, o que eu geralmente faço, né? Eu costumo fazer um diagnóstico para entender como é que a cultura está no dia a dia, né? Eu uso uma metodologia internacional que se chama OKAI, que é um instrumento de avaliação da cultura organizacional de 2 americanos, Kim e Cameron. Eles trabalham em 4 arquétipos da cultura, olhando o mercado, né? Se a empresa ela é muito competitiva e tal. Há uma questão de clã, né? Se a empresa ela é mais humanizada, mais com foco nas pessoas. Um outro arquétipo que é o adocrático, se a empresa é mais flexível, mais inovadora. E o outro viés que é o de hierarquia, se é uma empresa mais comando e controle e tal. Então a gente olha como é que as pessoas enxergam a empresa hoje, em cada um desses arquétipos, e como é que elas gostariam que a empresa fosse. E a partir daí a gente começa a trabalhar e entender. E óbvio, conflitos vão acabar existindo porque tem pessoas que nunca vão combinar com os valores que a empresa determinou. E aí tem 2 opções, ou ela fica e sofre, ou ela vai buscar realmente um lugar que ela se encaixe com aquilo que a empresa também acredita, sabe? Porque acredito particularmente que é muito importante que existe esse alinhamento de valores, sabe? Do que a empresa acredita com o que as pessoas acreditam. Esse talvez seja um dos principais fatores de sucesso. As empresas falam muito hoje de trabalhar, né, de quando contratar alguém, olhar o fit cultural, né, para ver se as pessoas estão alinhadas com a sua cultura. E que bom que hoje a gente já vê que tem ferramentas. Hoje eu atuo como headhunter e uso uma ferramenta de uma startup que já está um tempinho aí no mercado, mas que consegue fazer esse alinhamento de cultura, sabe? Baseado nos valores da pessoa, nos valores que a organização acredita, o quão convergente isso está, né? Então, a pessoa às vezes pode ter uma compatibilidade técnica maravilhosa, né? De comportamento, mas de valores a coisa não... E aí, tu até pode arriscar, não, eu vou colocar essa pessoa lá. Mas vai dar sofrimento. Eu falo por mim. Eu já trabalhei em empresas onde eu tinha um alinhamento da minha parte técnica de quase 100% com o que a empresa procurava, mas o meu fit cultural com a organização era de 10%. Eu fui saber isso depois, né, que eu já tinha saído e tal, que eu percebi. Aí eu fiz a avaliação e disse, putz, por isso tanto sofrimento, né? Lá na Unity, você já conheceu o nosso escritório lá, né, Leandro? Mas a arquiteta, ela criou uma forma dos valores estarem bem em evidência, né? Então, em cima das nossas estações de trabalho, existem aqui em cima, né, suspensas as plaquinhas com as palavras, com os nossos valores. E o Cristiano usa muito, né? Ele fala, para alguém entrar aqui, né, ele tem que estar alinhado com tudo aqui, tá aqui em cima. E se um dia eu tiver que falar para alguém que ela vai ter que sair daqui, é porque alguma coisa que está ali também não serviu. Então, a resposta para entrar e para sair vai estar ali em cima. Né? Foi uma forma que a gente encontrou de materializar, né, valores que de fato são importantes, e a gente já contou isso aqui num dos episódios com os sócios, né, que a escolha dos sócios, ela, óbvio, a escolha técnica faz parte, mas a escolha dos sócios da Unity foi por alinhamento de valores. Né? Então, eu, o Ricardo, o Ion e o Cristiano, nós somos muito diferentes, mas nós todos estamos muito alinhados com essa visão cultural. Então, quando tem os embates técnicos, quando tem as necessidades de mostrar as diferenças para chegar no caminho, funciona melhor, porque o que está por trás disso são valores alinhados. Então, quando eu me posiciono contra ou de forma diferente, ninguém recebe como ego, como, né, confusão. Não, é transparência, é ser honesto, é ser sincero e discutir até o momento de tomar a decisão para seguir em frente. Então, eu acho que isso é uma forma interessante de trazer aqui para quem está nos assistindo, né, na prática, isso que você colocou. O desalinhamento cultural pode causar um sofrimento tão grande que
que faz até a gente esquecer do alinhamento técnico, né? É isso mesmo, é isso aí. Essa tem que ser a lógica. E esses conflitos, eles acabam sendo positivos. Quando não são conflitos de valores, né? E sim conflitos de ideias, né? De pensamentos e tal, mas os valores, eles estão alinhados. Então, sempre a decisão final vai estar baseada nisso, né? E olhando para o líder agora, né? E o papel dele nessa questão cultural. É possível ter uma boa cultura da empresa se o líder não tiver consciência disso? O líder é o exemplo, né? Ele que vai bater o bumbo da cultura, né? Como eu falei no início, o clima organizacional, o ambiente da área é a cara do líder, né? E há alguns anos eu acompanho e participei já aqui da filial do Capitalismo Consciente aqui em Santa Catarina, né? Fui embaixador da Capitalismo Consciente Brasil e tal, apoiador. Aqui em Santa Catarina fui conselheiro, fui co-líder da filial, enquanto existiu. E o capitalismo consciente, ele prega muito essa questão, são 4 grandes pilares, né? Para uma empresa ter resultados sustentáveis, ela precisa ter um propósito maior, ela precisa ter uma liderança consciente, uma cultura consciente que vem desse reflexo, desse propósito, dessa liderança, e uma orientação para as partes interessadas, para os stakeholders, né? Então, onde todos são importantes. Eu preciso estar alinhado com os meus acionistas, né? A grande diferença das empresas que não estão conectadas com a filosofia do capitalismo consciente é que a orientação não é para stakeholders, é para shareholders. É só para o acionista, só para o rendimento né, do acionista. E as empresas do capitalismo consciente, o lucro é uma consequência desse trabalho alinhado nesses 4 grandes pilares, né? Então, o acionista é importante, o cliente é importante, as pessoas que trabalham são importantes, os fornecedores e toda a comunidade em torno também faz parte disso, né? Então, com certeza, a liderança é que vai bater o bumbo da cultura, de como é que ela vai ter que ser. E uma das minhas gurus na área de cultura se chama Carolyn Taylor, né? E o conceito dela é o walking the talk, ou seja, é o líder como exemplo, né? Faça o que eu faço e não o que eu digo só, né? Então, não tem como ser diferente, cara, não tem. Eu já vi muito de empresas que o líder fala uma coisa e pratica outra totalmente diferente. E o que as pessoas vão fazer? Vão seguir o que ele fala ou o que ele pratica? O exemplo arrasta, né? Vamos fazer o que ele faz, sem dúvida. Sem dúvida, entendeu? Elas podem até seguir o mesmo discurso. Na frente de todos, falar a mesma coisa, porque estão condicionadas ou, né, foram treinadas para isso. Às vezes inconscientemente. Mas, na prática, elas vão fazer a mesma coisa. Não tem como fugir, né? Isso é do ser humano, né? Em casa, o Danielzinho, meu filho mais novo, ele age como a gente age. Sim. Ele está vendo, ele está vivenciando aquilo e ele vai fazer. Quando a gente percebe, ele está repetindo padrões ali, comportamentos e coisas que ele está vendo em volta. Então, se eu como pai, minha esposa, né, a irmã dele mais velha, se nós como família pregarmos uma coisa, tentar falar para ele uma coisa e fazer outra, o que se fala é como se só passasse. Né? O que ele está vendo é o que ele vive e isso vai refletir no desenvolvimento pessoal, vai desenvolver no desenvolvimento dentro da empresa. Né? Sim, nos valores dele, né? Nos valores dele de vida. As crenças, né? Que vão ser a base para a vida dele, né? E, Leandro, trocando um pouquinho agora de foco, né? Dentro do que você fala, a gente está falando de ambiente corporativo, a gente está falando de empresas que têm como objetivo o resultado que é o lucro. Isso não se discute. Uma empresa existe, né? E ela precisa lucrar. Grandes empresas, boas empresas, talvez não existam para lucrar, mas precisa lucrar. Claro. É um ambiente de competitividade, é um ambiente de performance. E aí se fala de hard skills, soft skills, e você traz o olhar das soul skills. Né? Então você quer o olhar da alma, o líder com alma, para que isso entre aí nesse processo
de cultura forte, de resultado. E eu trouxe aqui, tá aqui na mesa, né? O Ayrton Senna, e a McLaren aqui de 1988, né? Que foi o primeiro título mundial do Ayrton Senna. Quando eu fiz a lição de casa, estava me preparando aqui para a gente ter esse papo, né? Veio aqui a questão de como pensar nesse olhar da alma e ainda ter alta performance, né? Como não deixar com que esse olhar se torne uma desculpa para não ter um comportamento de alta performance. Uhum. E esse cara, eu gosto muito do esporte, me espelho muito nas histórias do esporte, mas o Ayrton Senna era um cara extremamente hard skills, técnico, treinava ao extremo, né, para ser o melhor naquilo que ele fazia. Ele tinha a habilidade de falar muito bem, de saber comunicar, de dar exemplo. Então, ele se tornou um líder no meio dos pilotos, além de ser o grande campeão. Né? E em diversos momentos, nós, né, brasileiros, conseguimos ver, parecia que a gente via ele de forma muito transparente. Ele era um cara muito verdadeiro. Às vezes, ele estava lá, né, curtindo a praia ali no meio, com a criançada, com a família. Então, quando eu vi que a gente devia entrar nesse tema aqui, eu quis trazer ele aqui de exemplo. Faz sentido olhar dessa forma? É isso que um líder tem que... Para ser um líder com alma, para ter os soul skills, ele consegue manter a alta performance, consegue ser duro quando precisa, como você já citou aqui em alguma outra fala, mas ainda ser um líder com alma? Otto, não tem como dissociar as duas coisas, sabe? Não quer dizer que a pessoa, por trabalhar as competências da alma, né, as soul skills, ou por ser um líder com alma, que ele não vá buscar resultados. Talvez essas coisas elas estão interligadas. A diferença é que um líder com alma, que pode ser, hoje se usa muito essa expressão, líder mais humanizado, né? É aquela pessoa que tem presença, sabe? Ele tem uma presença genuína, ele está junto com as pessoas, tem uma escuta ativa, que são competências da alma. Uhum. Muitas vezes o líder, ele ouve, mas não escuta. Ou a pessoa está lá conversando com ele e ele está no celular. Ou está digitando alguma coisa. Tô te ouvindo. Isso, estou te ouvindo, né? Sabe? Então, o líder dessa versão mais humanizada é uma pessoa que consegue ter a confiança das pessoas porque ele se conecta de forma verdadeira, genuína, sabe? Não quer dizer que a pessoa que eles serão amigos que vão tomar cerveja e comer churrasco nos finais de semana um na casa do outro. Mas são aquelas pessoas que se respeitam, que se conectam por acreditar um no outro e têm a confiança. Acho que o Patrick Lencioni fala muito sobre isso, 5 desafios das equipes, né? E eu ouso também, né, assim como ouso completar o conteúdo lá do Drucker, do Lencioni, que o Lencioni, eu vou falar a escala que ele usa, que eu também acredito muito, né? Que a gente precisa trabalhar a confiança com os nossos liderados, quando a gente quer buscar o resultado, que é o último tópico aqui, né, o ponto principal. Uhum. Mas o que geralmente acontece, por a gente não ter essa confiança plena com as pessoas, a gente acaba não conseguindo ter conversas difíceis, conversas mais francas, mais duras, que o líder com alma tem que ter, né? Mas por não existir essa confiança, então isso acaba não acontecendo. E o que a gente percebe no mundo corporativo é que a gente acaba tendo um pseudo-clima positivo. Tá tudo beleza, né? Mas por trás é um querendo meter a faca nas costas do outro, um querendo puxar o tapete do outro, um falando mal do outro, né? E aí, por não existir essas falas duras, francas, verdadeiras, genuínas, a gente não consegue o compromisso das pessoas, as pessoas não se comprometem. E por não se comprometer, isso aqui é com o outro, não se responsabilizam. E por não se responsabilizar, não atinge o resultado. Então, eu ouso completar a pirâmide do Lencioni colocando aqui os vínculos. A gente precisa criar vínculos com as pessoas, porque é a partir desses vínculos que a gente vai conseguir ter confiança
que a gente vai conseguir ter essas falas duras, para que as pessoas se comprometam com a gente, com os valores que a gente tem, com aquilo que a gente acredita, porque elas acreditam na gente. E a partir daí se responsabilizam, não, isso aqui é comigo. Isso aqui é meu, isso aqui pode deixar que isso aqui eu vou dar conta. E a partir daí vem o resultado. Essa talvez seja a grande diferença que exista quando a gente fala do líder com alma, né? Não o líder sem alma, mas o nosso líder padrão é que ele sabe trabalhar com compaixão, tem presença, tem escuta ativa, é generoso porque ele está ali junto, sabe? Tem cuidado. Sempre digo o seguinte, que o líder, como as pessoas que estão nos supermercados que usam aquele coletinho, como eu posso ser útil, como posso te ajudar, o líder ele tem que estar com aquele coletinho invisível. De quando a pessoa vier até ele já vem com essa pergunta. E aí, Otto, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso ser útil? A função principal do líder é de servir. O líder ele é servidor. Esses dias eu vi um vídeo de um fazendeiro, ele contando. Ele chegou a uma das fazendas dele para visitar. Uma fazenda linda, maravilhosa, tudo funcionando assim, que ele nunca tinha visto uma fazenda tão legal, tão espetacular e com resultados tão incríveis. E aí o capataz, lá, o gestor da fazenda, já um senhor, já com seus mais de 60 anos, e ele percebeu que quando ele chamou todo mundo para almoçar, vamos lá, vamos almoçar, vamos lá na casa, lá e tal, aquele almoço maravilhoso. E ele acomodou primeiro todo mundo sentou para comer, o franguinho aqui, gostoso e tal. E aí o dono da fazenda falou para ele assim, tá, mas o senhor não vai comer? Não, deixa eles primeiro. Meu papel aqui é ele estar bem. Se ele estiver bem, depois eu como. Então esse é o papel do líder, é de servir, é de deixar as pessoas bem, é de cuidar. Quando as pessoas percebem que o líder cuida, que o líder ampara, que o líder é generoso, que o líder tem compaixão, as pessoas vão se comprometer com esse líder. E aí ninguém segura. Muito legal. Muito boa essa visão. E vamos lá, vamos aproveitar esse gancho, né? Você citou aí o dono da fazenda que foi até a fazenda e viu isso acontecer, né? Você participou de uma experiência, né, muito legal, que foi o Chefe Secreto, né? Um quadro com o Max Geringer, né, no Fantástico, e você teve a possibilidade de ver, né, as coisas de dentro. Produção, vou pedir aqui para a gente colocar na tela, para trazer um pouquinho aqui, para a gente rever alguns momentos aqui do Leandro no Chefe Secreto. A gente vai trocar a nossa tela, e para você que está acompanhando aqui o UnityCast, o Chefe Secreto foi um programa, né, um quadro do Fantástico que convidava o diretor, o gerente, enfim, o responsável de grandes empresas para se disfarçar, para ser um dos colaboradores da empresa por um período, para ver as coisas, né, reais, como elas acontecem no dia a dia. E aqui tem, pode dar o play, produção, pode deixar passar aqui, né? Tem aí o Leandro chegando lá no Rio de Janeiro para passar por uma transformação, né, Leandro? Cara, incrível. Isso aí foi antropológico, eu diria, essa experiência, sabe? Porque, para mim, já um gestor experiente, né? Voltar para o chão de fábrica, que foi onde eu comecei, foi extraordinário, sabe? E eu batizei o meu personagem, que foi um personagem, né, de Joaquim Nabuco. Na verdade, Joaquim Nabuco de Souza. Tem um sobrenome ainda para ele. Joaquim é o nome do meu pai, meu amado pai, querido pai. Então, fiz uma homenagem a ele. Eu acredito muito na liberdade, então batizei de Joaquim Nabuco em homenagem a esse grande abolicionista. E o de Souza foi em homenagem também a um grande amigo meu, que me proporcionou a oportunidade de iniciar no mundo da filosofia, do estudo da filosofia. E estou aí há 18 anos já estudando e eu quis homenagear também esse meu grande amigo, né? Então, e aí foi... Eles te transformaram mesmo. Não, aí olha, foi molde pro dente. Espetacular, assim, ó, o cuidado, a atenção. Lente para mudar a cor do olho. Lente para mudar a cor do olho, sabe? Foi espetacular, a atenção, o cuidado, a estrutura que a TV Globo tem, cara,
é surreal, né? Da peruca, né? E aí a peruca foi costurada no meu cabelo depois, né? Quando a gente começou, ela costurou a peruca, eu tive que deixar o cabelo crescer um pouquinho. E eu não conseguia tirar a peruca, então eu tinha que tomar banho com aquilo e eu nem pente direito uso, né? E condicionador muito menos, né? E teve um episódio engraçado que o primeiro dia que eu fui tomar banho com a peruca, lá já trabalhando lá como Joaquim Nabuco, que eu lavei com sabonete mesmo o cabelo, né, cara? E aquilo ficou que era um ninho de pomba bêbada, sabe? Aquela peruca inosou tudo, cara. Eu liguei pra produtora, pra Amanda, eu falei, Amanda, me ajuda. Aí ela inosou o cabelo, né? Eu falei, tu já sabe, né? Eu falei, até que eu tô levando já o kit que eu já sabia que isso ia acontecer. Aí eles tiveram que... Aí levou lá um kit de pentear, um condicionador para poder... Aí eu costurando o cabelo, né? Olha só. A peruca no meu cabelo ali, ó. E tudo isso era para que você pudesse, de fato, entrar na planta, né? E ser um colaborador, ser um novato. E aí você teve que passar por tudo isso. E eu trouxe aqui, Leandro, até para ver aí o que você prefere. Se você prefere um cabelo mais pomba aí, como você falou, um cabelinho mais liso. Então vamos trazer o Joaquim de volta aí. Tu podia ter falado, eu trazia. Eu tenho lá em casa, cara. Aqui, ó, tem até um... Eu tenho, porque a TV Globo me deu de presente... É mesmo? A peruca, me deu de presente a dentadura ali, ó, que eu usei a dentadura, né? As lentes de contato, né? Então, eu tenho guardado o crachá que eu usei como Joaquim Nabuco, né? Olha a diferença. Não, quando eu fui para a casa dos meus pais, na sexta-feira, quando terminou a gravação, eu fui lá mostrar para os meus pais, conversar, e eu fui assim, né? E a minha mãe olhou, quem tu é? Eu falei, mãe, sou eu. A minha mãe me chama de negão, né? Ou pra mãe não reconhecer. Ô, negão, o que tu tá fazendo? Como tu tá feio, meu filho? E aí, será que eu passava lá na fábrica? Cara, conseguia um emprego lá? Conseguia. Conseguia? Conseguia. Muito bom. Então, enquanto a gente vê aí você trabalhando lá como o chefe secreto, como espião, né? Conta um pouquinho pra gente, porque essa foi uma experiência aí. Aqui é um vídeo, um compacto, né, de alguns momentos que mostra você lá na fábrica, o contato com os colaboradores, mas eu assisti também o quadro completo lá no Fantástico e teve muitos momentos ali de momentos de emoção, momentos de dificuldade, momentos de perceber erros que talvez estavam silenciosos dentro das plantas, no que estava acontecendo, não chegariam até a tua cadeira, né? E você pôde vivenciar isso de uma maneira muito verdadeira, né? De fato, ali eles não perceberam, nada quebrou o encanto de você ser um novato e você ainda botou um plus, né? Você colocou uma tala, né, no joelho para não conseguir usar a perna normalmente, então você ainda tinha a questão da deficiência. Conta um pouquinho pra gente como foi lá. Então, como você comentou agora, né, eu fiz questão de que o personagem fosse uma pessoa com deficiência, porque eu já há muitos anos trabalho com essa questão da inclusão de pessoas com deficiência na indústria, né? Eu sou ainda um capacitista em desconstrução. Nós, infelizmente, a gente não nasce preconceituoso, mas aos poucos a gente vai construindo esses preconceitos e esses vieses que acabam com que a gente acabe, né, pensando que uma pessoa com deficiência não tem habilidades ou capacidades de trabalhar, seja onde for, né? Então eu queria entender como é que lá no dia a dia o operador recebia uma pessoa com deficiência e também se a empresa estava verdadeiramente preparada para fazer essa inclusão de forma genuína, né? Porque muitas empresas elas integram o PCD ou a PCD, né, pessoa com deficiência, mas não inclui. Integrar é você, tá aqui o teu trabalho, né, te vira. Joga aos leões. E incluir é verdadeiramente olhar se a pessoa tem a condições de fazer, se as habilidades que ela tem, todos têm habilidade, todos têm algumas restrições também, né? Eu não tenho condições de fazer tudo, né?
Mas eu sei que tem algumas pessoas com deficiência que têm condições de fazer coisas que eu não consigo fazer e que elas vão conseguir fazer. Então, e o mais interessante foi entender no dia a dia que muitas vezes o gestor, o líder, ele passa pelo processo e ele não consegue ver as coisas de quando ele entra verdadeiramente no processo, né? Então, ali eu conheci pessoas extraordinárias, foram lições de vida para mim. Lições, assim. Tanto que, na época, o propósito da empresa, teve um dos colaboradores ali que ele falou, eu tenho que fazer essa peça aqui porque é um item de segurança, tem que fazer com qualidade 100%. Ele citou, né, que se ele errasse alguma coisa naquela peça que ele fazia, ele podia provocar um acidente que mataria alguém lá fora. Ele disse assim, imagina se alguém se acidenta e morre. Como é que eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir sossegado à noite? Olha o nível de consciência... Que riqueza isso, que né? essa pessoa tinha. Saber que aquela atividade repetitiva do dia a dia dele tem um propósito maior lá fora, né? Tanto que depois o propósito do negócio surgiu em função disso. Que a empresa ela existia para promover segurança e eficiência na vida das pessoas. Essa foi a lógica, né? Eles davam nome para as máquinas, né? O Paulo chamava de Tatá, né? A Val dizia que as máquinas eram como as filhinhas dela, que ela cuidava e tinha um carinho e um zelo assim que foi surreal, sabe? Teve um momento que eu me emocionei lá, sabe? Quando eu estava sozinho no canto, tinha um ponto aqui né? Conversando sempre com o pessoal da produção e tinha momentos que eu falava, putz, cara, que espetáculo isso, sabe? E isso muito reflexo do líder também, né? Né? Que estava acima e tal, de mostrar essa questão de humanidade, de conexão, do espírito verdadeiro de entrega de resultados de forma genuína, sabe? E então, para mim, foi um divisor de águas. Eu percebi na pele a questão do preconceito, porque um dia a gente estava gravando, eu saí da fábrica e a gente foi tomar um café numa padaria, porque à noite a gente ia fazer a gravação eu pegando ônibus. E quando eu entrei na padaria, como Joaquim Nabuco, era uma padaria mais chique, vamos dizer assim, né? Mais elitizada. Quando eu entrei na padaria como Joaquim Nabuco, com o uniforme de operador e tal, né? Eu percebi que as pessoas me olhavam assim do pé à cabeça, assim, sabe? Como quem dissesse assim, vem cá. Esse não é teu lugar. Esse não é o teu lugar, esse lugar não é teu. O que tu está fazendo aqui, sabe? E o próprio pessoal da produção percebeu. Mesmo. E aí, nós lá tomando café, e eles falaram, pô, Leandro, olha como o pessoal te olha. Eu falei, cara, eu já percebi quando eu fui me servir. E, cara, dói. Eu nunca tinha tido um episódio assim de sentir a dor do preconceito, sabe? Então eu imagino hoje como algumas pessoas se sentem, pessoas com deficiência, negros, gays. Então, cara, por isso que eu falo do amor, entendeu, Atom? É só o amor que vai transformar o nosso mundo, cara. E o líder com alma e as competências da alma, elas têm 3 dimensões. O eu comigo mesmo, então eu tenho que olhar para dentro de mim. Tenho que olhar para dentro de mim e ver quais são os meus vieses inconscientes que não permitem com que eu diga assim, pô, cara, eu te amo, entendeu? Olhar para os outros, eu com os outros e eu com o mundo. Quando eu falo eu com o mundo, cara, é eu conectado com o meu propósito. Que diferença eu quero fazer para o meu mundo? Eu não estou falando mas para o mundo onde eu vivo, para as pessoas com quem convivem comigo. Que diferença eu posso fazer na vida dessas pessoas? Então, essa participação do Chefe Secreto, ela me despertou muita coisa das próprias competências da alma, sabe? No meu livro eu escrevo sobre isso, né? Eu falo muito sobre como ali surgiu e teve um episódio, porque chegou na terça-feira à noite, eu não aguentava mais de dor nas costas, eu não aguentava mais dor no ombro. Na minha perna, que teve que ficar com aquela perna imobilizada, né? Eu tenho 4 hérnias de disco, eu tenho bursite. Então, eu liguei para o meu médico, meu querido amigo, meu irmão, o Dr. Maurício Guerra, que é ortopedista. Liguei de Campinas, no aeroporto, para ele,
10h30 da noite. Falei, bro, preciso de tua ajuda, cara. Falei, o que foi, mano? Cara, tu consegue me atender amanhã cedo? Vai lá às 7 horas no consultório lá que eu vou te atender. Eu falei, só que é o seguinte, eu vou estar um pouco diferente. Aí ele assim, tá, vai lá que a gente conversa. Eu cheguei no consultório e fiquei sentado na primeira cadeira, assim, já de frente para a porta do consultório dele. Quando ele abriu a porta, que ele me viu daquele jeito ali, né? Ele botou a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu, o que tu tá aprontando? Vem cá. E aí eu entrei, ele me atendeu e tal. Aí ele pediu para bater uma foto, que ele queria registrar aquilo ali como um momento único, né? E foi mesmo, né? E ali surgiram duas grandes competências, a prudência e a coerência. Porque ele não revelou para ninguém, durante toda a gravação, até o programa ir ao ar, ele não mostrou a foto nem para a esposa dele. Para ninguém, sabe? Então, ali surgiram mais duas competências da alma que mostram sobre essa questão da lealdade, né? Sim. Da amizade verdadeira, de você querer o bem do outro, depende se aquilo vai te trazer alguma vantagem ou não, né? E o Maurício, ele foi muito nisso, assim, sabe? Então, inclusive eu cito ele também no meu livro como um exemplo. E falando do teu livro, tá pra sair, né? Tá quentinho já no forno. Como é que a gente faz para conseguir ter o teu livro? Como é que as pessoas, as empresas vão ter acesso a essa história, esse método, esse olhar tão especial que você tem para o corporativo? Então, agora dia 4 de fevereiro eu dei o ok final para a editora, né, Alta Books, que tá trabalhando na edição e na publicação. Dei ok para impressão, então deve estar bombando a impressão lá. Espero que aí até o final do mês de março a gente já consiga fazer o lançamento, e com certeza a gente vai divulgar em todos os nossos canais, nas nossas redes sociais e tal. O lançamento, eu vou querer fazer a editora nos oferece isso, né? Um lançamento em São Paulo, numa livraria lá. E um aqui em Joinville, que possivelmente vai ser na livraria Curitiba, lá do Miller, com a nossa querida amiga Áurea. Que legal. E como é que a gente encontra o Leandro? Os empresários aqui que estão assistindo a gente no UnityCast, se identificaram com o que você fala, com a tua experiência, com a tua vivência, e querem levar o Líder com Alma para as empresas deles. Como é que faz? Então, eu tenho o meu e-mail, leandro@lidercomalma.com.br, nas minhas redes sociais também, né? Leandro José Soares, vocês vão me encontrar lá, para poder a gente trocar ideias e levar um pouco das competências da alma para o nosso mundo organizacional, que eu sempre falo, né? A gente tem que compartilhar o amor, porque de dor e sofrimento o nosso mundo já está cheio, né? E infelizmente a gente ainda vê muitas organizações ainda com líderes exaustos, né? Pessoas adoecendo hoje. 2024 foram mais de 440 mil afastamentos pelo INSS por alguma doença psicossomática, né? O que mais me assustou ver esses números foram de jovens de 14 a 17 anos. 1 a cada 3 jovens já sofre de alguma doença psicossomática, ou ansiedade, ou depressão, ou síndrome do pânico, ou coisa parecida. E as meninas, chegou a 70% do quadro das meninas dessa idade já com algum transtorno. E esses jovens estão dentro das empresas já como aprendizes, né? Então, e aí, né? O que faremos? E agora, José? Como lidar com isso, né? Então, aí que entra o Líder com Alma para ajudar a completar o trio ali das hard skills, as soft skills e as soul skills, para que a gente possa ter uma gestão mais leve, mais humanizada e mais consciente dentro das empresas, né? Vamos levar o amor, compartilhar o amor, porque de dor e sofrimento O mundo já está cheio. o mundo já está cheio. É isso aí. Bela mensagem. Cara, sabe, cuide de si, ame o próximo e transforme o seu mundo. Essa tem que ser a lógica. Muito bom, Leandro. Muito bom, de verdade. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Pela entrega. Você falou aí, né, em alguns pontos aqui, a questão da presença.
Acho que estivemos aqui, de fato, presentes nesse momento. Espero que seja um presente para você também que está nos assistindo, fazendo um trocadilho com a palavra, porque o papo aqui foi de muita verdade, de muita escuta, de muito aprendizado. Espero que isso tenha sido transmitido aí para você, né? Guarda essa frase aí do Leandro, vamos compartilhar o amor, porque de dor e sofrimento o mundo já está cheio. Vamos fazer isso cada vez melhor, né? Para a gente, para quem está por perto, para as nossas empresas. E acho que assim a gente vai melhorando tudo. Leandro José Soares, que prazer falar contigo. Obrigado aqui por topar o clima, as brincadeiras, né? Relembrar algumas histórias. E quero dizer para você, né, que está acompanhando a gente, a Unity é uma empresa que olha para o gerenciamento de riscos. A gente protege, né, o legado das empresas com o olho de dono. Nós somos uma extensão da empresa, nós queremos ser um parceiro estratégico. E quando a gente fala de risco, não olhar para a alma das pessoas que estão nas nossas empresas se torna um risco muito grande. Você falou aí num número enorme de afastamentos, né, de jovens e adultos. Isso traz impacto para as empresas, para o resultado, de forma geral. Então, se você não quer pensar pela pessoa de fato, olhe para a pessoa por causa da sua empresa, porque a sua empresa vai ser impactada com isso. E se você quer que o risco não seja um inimigo do crescimento, da inovação da sua empresa, mas que seja um aliado para você tomar melhores decisões, você encontra na Unity um parceiro estratégico através aí do ciclo do risco, para a gente fazer o diagnóstico, um programa de prevenção de perdas de situações dentro da sua empresa, um bom programa de seguros que realmente proteja o teu legado, e na gestão de crise você tem um parceiro do teu lado. Essa aí é a Unity, você nos encontra também aí nas nossas redes, aqui no canal do YouTube, com outros programas. Então quero agradecer mais uma vez aqui a Starken, a EcoResponder e a RapGen, nossos parceiros nesse projeto do UnityCast, que completou agora o seu 10º episódio. Obrigado por você que está nos assistindo sempre e até a próxima, que a gente se encontra aqui. Tchau, tchau.